Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Quase todas as sextas-feiras, antes de ir para casa, eu vou até o barzinho da Dona Flor após o serviço. É costume, gosto de passar lá, tomar uma cervejinha, jogar conversa fora. De vez em quando aparecia por lá um homem, na casa dos 30 anos. Ficava sozinho na mesa, tomava sua cerveja, só observava e ia embora. Pois bem, em uma sexta qualquer, me convidei para sentar junto a ele na mesa. Ele concordou. Cícero, bom de conversa, centrado, prestativo, fala bem. Gostei de conversar com ele. Isso já tem uns 2 meses. Ontem, quando conversávamos, perguntei casualmente no que ele trabalha. Ele contou que é vigia noturno, plantão 12/36. E quando não trabalha, de vez em quando vem ali no bar para espairecer. Externei minha surpresa. Nem que fosse para eu adivinhar, nunca que adivinharia que ele é vigia. Ele me explicou que é formado em ciências contábeis e que se candidatou na vaga de vigia para ter tempo de estudar, pois não pode se dar ao luxo de ficar sem trabalhar para só estudar. Então, encontrou esta forma de ter um salário para se manter e ao mesmo tempo de estudar, visto que não tem muito o que fazer durante a noite no serviço. Assim, aproveita as horas de ociosidade para estudar para um concurso que vai ter lá na Câmara. Foi trabalhar de vigia lá, já com a intenção de estudar. Ele é vigia na Câmara Municipal daqui de Águas Belas. Entendi a situação e ficamos em silêncio. Então lhe perguntei como é a vida durante o serviço de um vigia noturno, além do tempo ocioso, do que ele tem que cuidar na Câmara exatamente. Fiz a pergunta por fazer, só para quebrar o silêncio. Ele olhou bem sério para mim e disse: já que perguntou, vou contar-lhe uma história que está me intrigando. Estou na Câmara faz 6 meses. Entrei no lugar do Sr. Pedro. Numa das reuniões que temos com os encarregados, que acontecem a cada 2 meses, eu especulei sobre o Sr. Pedro, para saber se ele era confiável em termos de sanidade mental. Não que eu tenha mencionado isso para os colegas, mas perguntei casualmente como era ele no serviço. Então me contaram a história da vida dele. O Sr. Pedro trabalhou na Câmara como vigia noturno por 35 anos, até se aposentar. E apesar de tudo, ele era bem quisto. Sempre foi responsável, havia acumulado uma variedade de experiências profissionais até ser vigia. Começou como pedreiro, jardineiro, cuidando de áreas verdes e paisagismo. Foi auxiliar de serviços gerais, desempenhando diversas tarefas como manter a ordem e a limpeza em diferentes ambientes. Mas não parava em emprego algum. Estava no serviço de varrer as ruas ao redor da Câmara quando um dia foi visto por Agnello Quincas, que não era prefeito ainda. Conheceu o prefeito? Me perguntou Cícero. Eu respondi que pessoalmente não. Ele continuou. Me contaram que Agnello Quincas foi muito considerado pelos humildes.
Era político demagogo nas campanhas eleitorais. Sempre falava o que o povo queria ouvir. Promessas e mais promessas que nunca seriam cumpridas. Tudo visava a conquista do poder político e todas as vantagens correlacionadas, né? Era tão bom no que fazia. Seus repertórios nos palanques de comícios conseguia arrancar lágrimas e risos de seus fiéis eleitores e suspiros de raiva de seus adversários, que sabiam do poder que tinha Agnello Quincas perante o público. Na primeira vez em que concorreria para prefeito, ardiloso que só, queria ter alguém de confiança na Câmara, alguém que fosse seus olhos e ouvidos. Então se deparou com o senhor Pedro varrendo as ruas ao redor da Câmara, e ali mesmo ofereceu-lhe o emprego de vigia. Agnello ainda não tinha poder político, mas conseguiu com um amigo que lhe devia alguns favores, que desse ao senhor Pedro o cargo comissionado de vigia, cargo qual que durou 35 anos. E assim foi. Quando era época de campanha, senhor Pedro trabalhava durante o dia, pois fofocava absolutamente sobre tudo para Agnello, que quando ganhava a eleição, senhor Pedro voltava para o período noturno. Não tinha mais utilidade durante o dia. Depois da eleição, a conversa era outra, porque só se governa com os ricos, com os donos do poder político. Governar é usufruir delícias inacessíveis à pobreza. Mas senhor Pedro nem pensava nisso. Era só usado, ou não, para ele era normal após as eleições ser esquecido por Agnello Quincas. Senhor Pedro tinha Agnello como ídolo, líder, salvador, pois lhe deu emprego com direito a uniforme, óculos escuros, boné e até uma arma. Agnello foi eleito 3 vezes. Quando o senhor Pedro servia para Agnello, ele passava a desempenhar outra função, a de braço direito de Agnello Quincas. Isso era senhor Pedro que dizia, porém todos o enxergavam não como o braço direito, mas sim como um funcionário capacho de luxo. Falaram que senhor Pedro, que por tantos anos trafegou pelos ambientes da Câmara, a qual comporta os excelentíssimos e seus discursos e pancadarias, parecia que ele se confundia com o mobiliário velho e fosco. Parecia ser também uma das velhas mobílias que tem na Câmara. Algo que ninguém quer, mas também não pode se desfazer, por já fazer parte do cenário, patrimônio público. Quando era época de campanha eleitoral, senhor Pedro recebia de Agnello até tapinhas amistosas nas costas e umas palavras pingadas no cangote, o que já era o suficiente para senhor Pedro contar a todos que já era amigo de Agnello de dentro de casa. Nunca percebeu que era usado. Ao contrário, em épocas de campanha eleitoral, ele próprio dizia com o peito estufado que também pertencia ao círculo do poder político. Nas sessões do plenário que antecediam as campanhas, senhor Pedro sentava ao fundo, num canto, sempre atento a tudo o que Agnello lhe pedia. Adorava participar das sessões que aconteciam a cada 15 dias, nas quartas-feiras às 15 horas. Escutava deslumbrado por horas a fio os discursos floreados dos excelentíssimos. E foi essa a história que me contaram sobre o senhor Pedro. Nesse momento, eu pedi mais cerveja e tornei minha atenção a Cícero novamente, que continuou. Por que especulei como era senhor Pedro? Porque queria ouvir que ele não batia bem nas ideias, mas ninguém falou nada disso. Somente que ele era um puxa-saco e capacho de luxo. Pois bem, antes do senhor Pedro sair de se aposentar, ficamos uma semana trabalhando juntos de noite. Regras da casa. Ele tinha que me ensinar o serviço. Na última noite, senhor Pedro me contou o que lhe aconteceu nos últimos 11 anos em que foi vigia.
Aconteceu a cada 4 anos, uma noite por ano. Vou explicar. Senhor Pedro me contou que há 11 anos estava sentado na mesma cadeira onde estava naquele momento conversando comigo, local em que nós, vigias, temos para ficar. Disse que era 3 horas da madrugada. O silêncio só era cortado pelos zumbidos dos pernilongos, quando começou a ouvir um vozerio, uma discurseira. Ouvia palmas e vaias. Estranhou devido à hora. Até pensou que era uma sessão extraordinária que começara e ninguém o havia avisado. Ele levantou e foi em direção ao salão. O som das vozes aumentava conforme ele ia se aproximando. Não conseguia entender. Começou a sentir um arrepio na espinha. O coração disparou. Ele seguiu por aquele corredor longo, decorado com quadros de políticos, muitos já mortos. Ao chegar no salão, colocou a mão na maçaneta. Seu coração a mil. O som de vozes mais audível ainda. Girou a maçaneta e espiou o salão adentro. Mas que dinho está acontecendo aqui? Ele pensou e entrou no salão. Forçou o olhar e pensou ter visto seu Josué Bonatti no púlpito. Me contou que Josué Bonatti, quando realizava sua oratória, gotículas de saliva eram expelidas para todas as direções. Forçou a visão e petrificou. E sim, aquela cabeça lisa que parecia ser enterrada no corpanzil, olhos juntinhos e orelhas grandes de abano, uma barriga abaulada, era Josué Bonatti, o qual havia sido derrotado por Agnello Quincas 3 vezes nas eleições para prefeito. Senhor Pedro me contava a história. Estava visivelmente inquieto, olhando ao redor de onde estávamos, como que preocupado com algo. Continuou dizendo que estava de boca aberta, olhando para o púlpito, quando ouviu chamar seu nome. Olhou para onde vinha o chamado e viu Agnello Quincas, que gesticulou para que ele se aproximasse. Senhor Pedro me confessou que naquele momento estava todo arrepiado, não sentindo mais as pernas, mas mesmo assim atendeu ao chamado. Se aproximou e ouviu Agnello pedir-lhe que se sentasse em seu lugar de sempre, ao fundo do salão. E Senhor Pedro foi. Sentou-se onde era de costume e ficou assistindo ao debate, onde Agnello e Josué se degladiavam. Senhor Pedro me contou que houve um momento que Agnello parou o discurso. E como ele era acostumado a servir Agnello, nem pensou 2 vezes. Foi automático ele ir até Agnello e perguntar-lhe se precisava de alguma coisa. Um cafezinho, uma água, um chá, uns biscoitos. Que Agnello respondeu não. Então ele voltou para sua cadeira e percebeu que não conhecia ninguém naquele salão, além de Agnello e Josué. O salão estava iluminado pela claridade da lua e por lâmpadas, mas era tudo muito difuso, surreal, e a luz da lâmpada vinha de lâmpada nenhuma. Conforme o telequete corria solto, Senhor Pedro me contou que ouvia o que eles falavam, mas não compreendia, não conseguia assimilar o que eles diziam. Invadiu a sua mente lembranças da primeira vez que Agnello derrotou Josué. A campanha de Agnello foi tão acanhada, insegura, que Josué cantava a vitória, mas as paredes da câmara literalmente tinham olhos e ouvidos, e mais, Agnello tinha gogó, fazendo com que seu eleitorado se rasgasse por ele. Ele derrotou Josué. Na segunda e terceira vitória, nem precisou fazer muito esforço para ganhar as eleições para prefeito.
Senhor Pedro me contava tudo, com os olhos arregalados. Sabe, Cícero, Agnello fez uma viagem de avião para a capital há 12 anos. Testemunhas contaram que seu avião passou por cima das montanhas e logo se ouviu um estrondo e fumaça. Tomei um porre nesse dia. Perdi a única pessoa que me estendeu a mão. Mas no ano seguinte da queda do avião do Agnello, lá estava eu em plena sessão com ele, às 3 horas da madrugada. Foi o primeiro encontro, esse que eu acabei de contar para você. O segundo encontro foi há 7 anos. Eu novamente nesse lugar aqui e tudo se repetiu. O vozerio, a discurseira, palmas, vaias, Agnello e Josué se degladiando. Eu fui até o salão, pergunto se Agnello quer um café, ele recusa com um gesto de cabeça. Me pegou de surpresa, pensei que nunca mais aconteceria de novo. Na verdade, eu não sabia se estava vivendo aquilo mesmo, se era um sonho ou um mundo paralelo que unia presente e passado. A plateia testemunhando aquele debate acalorado era como se eu estivesse dentro de uma cena de um filme, onde nada mudaria aquele filme já gravado, mas eu estava dentro daquele filme, interagia com Agnello e ele comigo. Um cenário ilógico. No terceiro encontro, que foi há 3 anos, eu não esperei ouvir o som. Eu já estava esperando às 3 horas da madrugada dentro do salão. E tudo começou a acontecer. As vozes, o burburinho, as pessoas, as luzes das lâmpadas, tudo começou a se materializar aos poucos. No começo eram transparentes. Os sons eram baixos. Em poucos segundos estava eu novamente na sessão acalorada dos 2 políticos. As mesmas situações. É engraçado que nunca entendo o teor das conversas. Eu sei que estão em debate político, mas nunca lembro o que falavam. As pessoas olhavam para mim, mas não tomavam conta que eu estava ali. Tinham olhares vazios. E pela terceira vez, como tudo começava, terminava. O vozerio vai ficando distante, as pessoas em volta de uma névoa, como se o tempo estivesse se distorcendo ao nosso redor. As luzes das lâmpadas começam a desaparecer. Tudo vai ficando transparente e some. Eu fico sozinho novamente. Não sei o que penso. Sei que não é um sonho, é real. Na terceira vez eu toquei no Agnello para perguntar se queria café. Eu senti o ombro dele. Ele era igual a eu e a você, de carne e osso. Não sei se vai acontecer este ano, mas tinha que lhe contar. Se acontecer com você, você já está preparado. Foi essa a história que o Senhor Pedro me contou, disse Cícero. Após a história, um silêncio carregado pairou sobre nós, como se o peso das revelações do Senhor Pedro ainda ecoassem pelas paredes do bar. Eu não sabia ao certo como reagir. A história tinha um ar surreal, algo difícil de acreditar, mas a seriedade nos olhos de Cícero me dizia que havia algo mais ali, algo além da simples imaginação. Ele quebrou o silêncio, levantou seu copo de cerveja e pediu um brinde. Quando eu perguntei o que brindávamos, ele disse que era a sorte para ele, que nada iria acontecer, porque na noite seguinte que ele iria trabalhar, seria a noite que tudo acontece, porque tudo acontece a cada 4 anos, e amanhã faz 4 anos da última vez que aconteceu. Brindamos e eu fui embora. São 3 horas da madrugada. Não consigo dormir. Estou pensando no que pode estar acontecendo com Cícero lá na Câmara. Pode ser que ele esteja testemunhando o mesmo fenômeno relatado pelo Senhor Pedro.
uma história sobrenatural, além da compreensão humana. O cheiro do café coando percorre o ar no início dessa noite, como acontece todas as noites, sinal que o dia acabou e junto acabou mais um dia de trabalho. Após o café ser servido com pão, ovos mexidos e bolacha de polvilho, nada mais resta, a não ser assistir um pouco de TV, a única tecnologia que tenho. As tecnologias aqui são artigos de luxo para muitos, inclusive para mim. E após a TV é cair num sono sem sonhos. No período da tarde, meu pai trabalha na lavoura, que fica atrás da minha casa. Não preciso chamá-lo para o café, o cheiro do café o chama. Moro numa vila de São João da Baliza, município de Roraima, cuja população é em torno de 8.000 habitantes. Aqui na vila, acredito que não passa de 200. Moramos aqui eu, minha mãe e meu pai. Eu tinha uma irmã 4 anos mais velha, que não está mais aqui. Para chegarmos no centro da cidade, são 40 quilômetros de vales, mata, rios, por uma estrada desafiadora de mais da metade ser de chão batido, o que aumenta ainda mais o tempo da viagem, sem contar em condições de clima chuvoso. Aliás, aqui chove muito. Em dias quentes, quando chove, o cheiro de terra molhada, conhecido como petricor, que para muitos é um cheiro agradável e dá uma sensação de frescor, para mim tem um poderoso efeito de evocar lembranças sombrias. Hoje é um dia desses dias quentes e chove neste momento. Aconteceu há 10 anos. Se hoje o número de habitantes não deve passar de 200, há 10 anos contava com umas 100 pessoas e eu era uma dessas 100. A vila sempre foi um lugar pacato de uma rua só, que acaba na praça, a qual possui flores que exalam fragrâncias agradáveis. Na praça tem o coreto, que ao seu redor tem bancos de madeira. Nos finais de semana, os jovens de antes e os de hoje sentam para compartilhar conversas animadas, segredos, risos e, é claro, as típicas paqueras juvenis. Tudo acontece ao pôr do sol de luz dourada tingindo a vila, cenário perfeito e aconchegante. Há 10 anos, eu, no auge dos meus 12 anos, sonhava com um dia em que me sentaria em um dos bancos da praça para também compartilhar conversas, segredos, risos e paqueras. A melhor diversão da vila eram e são os finais de semana, aguardados por todos. Os jovens porque ocupam os bancos da praça, seu Januário porque vende muitos pacotes de pipoca. O som da pipoca estourando e o aroma no ar é uma combinação agradável. O Jorginho vende picolés. Ele sempre tem uma variedade de sabores coloridos para agradar a todos. O velho Jofre aproveita para contar suas histórias de pescador para quem quiser ouvir. As fofoqueiras de plantão, estrategicamente posicionadas, observam atentamente cada movimento e cochicham entre si. Esse convívio estabelece laços comunitários na vila. Posso resumir que a diversão aqui são esses momentos nos finais de semana. A vila é pacata e nada mais acontece. Nem uma briguinha, uma discussão, roubo de galinhas, nada. Sempre foi uma vila pacata e permanece pacata até hoje. Mas teve uma noite,
Apenas uma noite que saiu da rotina. Essa noite aconteceu há 10 anos. Eu então, aos meus 12 anos, sonhando estar no banco da praça, estava na única lanchonete da vila, tomando um refrigerante, quando sinto um cheiro de perfume conhecido. Era Susana, minha irmã. Ela passou por mim, não me viu. Usava o perfume que havia comprado. Gastou todas as suas economias de seu trabalho como babá na casa dos Gonçalves. Dizia que um perfume agradável podia ser uma maneira eficaz de realçar sua presença e destacá-la dentre suas amigas. Seu Juscelino era uma espécie de caixeiro viajante que havia recém-aparecido na vila. Ele trazia do centro de São João da Baliza encomendas de qualquer produto, desde compota de figo a perfume importado. E quando trouxe o perfume para minha irmã, disse que ela tinha muito bom gosto. E ela tinha mesmo. O perfume era muito agradável. Minha irmã passou por mim e foi para um dos bancos da praça se juntar às suas amigas. Foi a última vez que a vi. Então, a luz dourada do sol surgiu tingindo a vila. Era hora de voltar para casa. E fui. No percurso até minha casa, caiu uma leve chuva que serviu para refrescar aquele anoitecer abafado. A chuva caindo na terra seca deixava aquele cheiro de terra molhada. Cheguei em casa, o cheiro do café coando indicava o início da noite, a TV e o sono sem sonhos, e uma noite sem fim. Foi uma noite de lua cheia. Como é comum ter lua cheia quando acontecem fenômenos de além da imaginação. Acordei a exatos 13 minutos para a meia-noite. O que me acordou foi um barulho, um mesclado de sons de passos pesados e plantação sendo afastada e pisada. Essa mescla de sons se aproximava cada vez mais da janela do meu quarto. Os sons indicavam que era algo grande, um animal de porte considerável. Não era humano. Tenho conhecimento suficiente para identificar passadas humanas na lavoura, e com certeza os passos não eram humanos. Conforme os sons se aproximavam, aumentava a adrenalina em mim, e a minha imaginação corria solta, criando possíveis cenários do que poderia estar lá fora. Minhas emoções eram angustiantes, e o barulho parou. Minha mente se debatia entre a luta contra o medo e a crescente curiosidade sobre o que poderia estar lá fora. Então o fedor. Um fedor extremamente desagradável, penetrante, nauseante, como uma bomba de enxofre, e por um momento senti o cheiro do perfume da minha irmã, tudo misturado. Cautelosamente, me movi em direção da minha janela e por uma fresta eu vi o que quer que estivesse lá fora envolto na escuridão. O silêncio só era quebrado por conta de uma respiração pesada e lenta. Fiquei a forçar os olhos no vulto, tentando distingui-lo através da fresta. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, pude ver uma criatura negra de olhos vermelhos, orelhas pontiagudas e presas afiadas, salivando muito. Era muito grande. De repente, a criatura deu um uivo assombrador, que no dia seguinte, toda a vizinhança só comentava sobre o uivo cavernoso que ouviram. Eu tampei meus ouvidos e corri para o quarto dos meus pais, que estavam ambos sentados na cama. Meu pai se certificou das horas e era exatamente meia-noite. Contei o ocorrido a eles e eu estava muito assustada. Estranharam o fato da minha irmã não aparecer no quarto dos meus pais também. Minha mãe foi até o quarto dela e voltou dizendo que ela não estava no mesmo.
Pela primeira vez em 16 anos, minha irmã não estava no quarto dela à meia-noite. O sucedido acionou um desespero geral. Meu pai calçou suas botas, vestiu um sobretudo e se apossou de sua espingarda. Decidido, se embrenhou noite adentro, pelas ruas de chão batido, a chamar Susana. Eu não sabia se estava assustada por conta do uivo, da criatura que vi, pelo sumiço de Susana ou pela possibilidade de o sumiço dela ter tido algo a ver com a criatura que eu havia visto. A atmosfera em minha casa estava tensa, permeada pelo medo da criatura que eu tinha visto e pela preocupação com minha irmã. E se a criatura lá fora pegasse meu pai? E se tivesse pego Susana? Eu e minha mãe esperamos por meu pai e por Susana. A noite não tinha fim. O relógio parecia andar devagar e a incerteza pairava no ar. A esperança de que tudo ficaria bem competia com a angústia que se instalava a cada minuto que passava. Minha mãe orava baixinho. Em minha mente ecoava o som do uivo cavernoso. Amanheceu o dia e meu pai chegou em casa, cansado, com olheiras e sem Susana. Foram vários dias, meses à procura dela, mas Susana nunca foi encontrada. Joana Paula contou que ela e Susana estavam vindo para casa por volta das 11 da noite, como sempre faziam. Se despediu de Susana, entrando em sua casa, sendo que Susana continuou o trajeto sozinha. Trajeto este que levaria mais 5 minutos até chegar em nossa casa, mas ela nunca chegou. Meus pais foram à delegacia de polícia dar queixa do desaparecimento. Eles vasculharam a área, mas são 40 quilômetros de área para 6 policiais apenas. Por muito tempo, cada pessoa na vila tinha uma história para contar a respeito de Susana, e cada qual a enxergava de um jeito diferente. As histórias sobre Susana variavam tanto que era difícil discernir a verdadeira versão dos eventos. Cada narrativa refletia a perspectiva e as crenças do contador, criando uma teia complexa de mitos e rumores na pequena vila. A ausência de informações concretas sobre o destino de Susana alimentava ainda mais as especulações. Aqueles que afirmavam que Susana fugiu com o caixeiro viajante sugeriam um romance proibido e uma busca por uma vida diferente. Essa versão da história podia ser vista como uma fuga do cotidiano monótono da vila. Por outro lado, as narrativas sobre a criatura que teria levado Susana criavam uma atmosfera de mistério e de medo na comunidade. A imaginação das pessoas podia preencher os detalhes, desde criaturas míticas, eventos sobrenaturais, assassinato e ocultação de cadáver. Também muitos comentavam sobre a criatura que eu havia visto e que eu não havia contado para ninguém além dos meus pais. Meus pais acharam melhor guardar essa informação. Temiam que a menção de eu ter visto uma criatura pudesse gerar especulações ainda mais descontroladas. Os comentários sobre a criatura, que eu não sei se realmente viram como eu vi, ou se o que contaram foi baseado no uivo que ouviram. A senhora Soraya, mulher de fala rouca, contou ter visto numa noite qualquer em seu quintal, 10 minutos após o badalar da meia-noite do sino da igreja, um bicho peludo e mofento, com focinho de porco e rabo de cachorro. Dona Marimar romantizou o encontro com a criatura, narrando que o sondou pelo buraco da porta de sua varanda, vendo um bicho que estava em pé, usando uma capa preta e a olhava com olhos vermelhos e atrevidos, dentes alvos e pontiagudos, como que estivesse sorrindo para ela, e tinha uma cabeleireira longa, negra e esvoaçante. Prato cheio foi para o velho Jofre, que cada final de semana retratava como via o bicho, e ele via o bicho toda semana. Cada história
uma mais mirabolante que a outra. Uma descrição que chamou muito a minha atenção foi a do Sr. Creonildo. Homem carrancudo, feio, grosseiro, mas incapaz de contar lorotas como o velho Jofre. Mencionou que viu a criatura e que não tinha dúvida, era um lobisomem legítimo. O pelo comprido, a dentuça descomunal, orelhas pontiagudas, garras, nojento. Ouviu sob a luz mortiça do poste que fica diante da janela de sua casa. Quando a criatura percebeu que estava sendo visto, partiu, deixando o Sr. Creonildo em choque. Conto que o Sr. Creonildo tomou maracujina por muitos anos para poder pegar no sono. Dona Juju, que mora lá nas bandas do cemitério, e é sabido por todos que ela tem o costume nas noites de solidão de se debruçar na janela do segundo andar de sua casa e conversar por tempo com seu finado marido, que está enterrado no cemitério que fica do outro lado da rua. Contou que noutra noite, subitamente sentiu um fedor intraduzível que a brisa lhe trouxe. Fedor meio cachorro molhado, meio fogueira apagada, o que lhe arrancou de seus devaneios. Ela fitou com seus olhos um tanto vesgos o canto direito do muro do cemitério e viu uma coisa grande e descabelada que se agitava. Depois a coisa foi pulando de túmulo em túmulo até sumir de sua vista. Durante algum tempo era uma chuva de comentários aterrorizantes que caía todos os dias na vila. Ninguém mais tinha coragem de sair à noite de casa. Era como se o final dos tempos houvesse chegado. Era só o sol se pôr e a praça já ficava deserta. Isso aconteceu por muito tempo, até a criatura ser esquecida, assim como Susana. Meu pai está vindo para o café. Já arrumei a mesa. Vou chamar minha mãe que está no quarto. Ela vem piorando a cada dia desde que Susana sumiu. Emagreceu muito. Não sabe nem qual dia da semana, do mês ou ano estamos. Faz com que eu sempre coloque a xícara na mesa para Susana, dizendo que ela já vai chegar. Meu pai está chegando. Está molhado da chuva. Queria muito que outro caixeiro viajante aparecesse aqui na vila. Seu Juscelino morreu 2 meses depois que Susana desapareceu. Soubemos que ele sofreu um acidente de carro. O carro dele foi esmagado por um caminhão quando ele levava mercadorias para uma cidade vizinha. Quando eu sentia muita saudade de Susana, eu usava o perfume dela, até que ele acabou. Quando eu usava o perfume, era como se Susana estivesse em casa e sairia do seu quarto a qualquer momento. Não gosto do cheiro de terra molhada. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido rápido. Se você está gostando das histórias, apoie o canal com um simples gesto. Deixe seu like, faça algum comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta desse tipo de história. Isso ajuda muito a plataforma a recomendar o canal para mais pessoas, permitindo que ele cresça cada vez mais. Muito obrigada pelo seu apoio e agora vamos voltar ao vídeo. Sou médica psiquiátrica e atuo há 10 anos nesta especialidade. Tenho experiência no diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais e de comportamento de indivíduos que manifestam sinais e sintomas de esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, demência, depressão, transtornos de ansiedade e de personalidade. Quando avalio um indivíduo, realizo a anamnese, testes psicológicos, neurológicos, exames de imagem, físicos e laboratoriais.
Os medicamentos psicofármacos são parte importante na terapia e essencial. Essa é minha conduta com todos os pacientes. Faz 1 ano que recebi em meu consultório o paciente NLG, que vou chamá-lo de Sr. N. Ele havia sido encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funerárias e Cemitérios. Venho em companhia de seu encarregado, o qual estava preocupado com sua saúde mental, depois do ocorrido no dia 18 de março de 2022, onde o Sr. N ficara trancado por cerca de 16 horas dentro de um mausoléu no cemitério. Sr. N tem como profissão coveiro. Descreverei o Sr. N em fala coloquial. É um homem aparentando uns 55 ou 57 anos, apesar de estar com 48. Suas feições lhe atribuem um ar sisudo. As sobrancelhas são grossas e negras. Um par de olhos também negros e pequenos, dispostos bem próximos um do outro, em desarmonia com seu queixo protuberante e duplo, nariz adunco. Sua cabeça é totalmente desprovida de cabelo e em desproporção ao corpo, visto que por ter 1,90 m de altura, parece pequena para seu corpanzil. É desprovido de beleza e elegância. Informações do encarregado do Sr. N. Contou que nos 14 anos que o Sr. N trabalhou na profissão, nunca teve atrito com ninguém. Sempre foi um sujeito fácil de lidar e de bem com a vida, a cantarolar nas horas solitárias inerentes à profissão. Em sua vida pessoal, era alegre, engraçado e brincalhão. Seu intelecto é mediano. Cursou ensino médio. Seu porte físico sempre lhe rendeu respeito e era respeitado também pelo seu caráter. Homem bom. Nunca soube que o Sr. N fosse amigo do álcool. Também nunca soube se tinha algum parente. Mora sozinho. Na sua ficha admissional não constava qualquer tipo de doença pré-existente ou uso de quaisquer medicamentos. E os exames periódicos constavam: saúde física e mental, apto para desempenho da função. No dia 25 de abril de 2022, sua primeira consulta, chegou cauteloso, desconfiado, suas mãos tremiam, seu queixo protuberante também, como se ele fosse cair em choro copioso a qualquer instante. Estava visivelmente abatido. Sentado na poltrona à minha frente, seu comportamento oscilava entre reação de fuga e retração de medo. Balbuciou algumas vezes, permanecendo calado a maior parte do tempo. Não me olhava, mas tentava me olhar. Olhava mesmo era para minhas persianas que estavam fechadas. Em nada lembrava o homem que impunha respeito devido ao seu porte físico. E assim ficou até a 5ª sessão, as quais aconteciam uma vez por semana. Nesta sessão, decidi abrir as persianas do meu consultório, clareando consideravelmente o ambiente. O Sr. N chegou, estudou canto a canto o meu consultório e, como se tivesse descoberto que ele era seguro para falar, olhou-me nos olhos pela primeira vez e contou-me o que lhe havia acontecido. Doutora, antes de tudo, quero que a doutora saiba que não estou louco como estão me julgando. Eu sei o que senti, o que eu vi e o que estou sentindo e ouvindo. Também não espero que acredite no que vou contar, mas não é porque não acredita que não existe.
e começou. Naquele dia, doutora, era para ser uma sexta-feira qualquer, um dia de trabalho como tantos outros, uma rotina de cavar sepulturas, inumar corpos e recobrir as sepulturas, exumações, zelar pela manutenção e conservação em geral do cemitério, manter empatia com o familiar do falecido, choro, arrependimento, já a saudade. Passava, doutora, das 13 horas quando meu encarregado mandou eu realizar uma exumação. Me entregou uma urna de plástico identificada com o nome JV e as orientações necessárias. No mausoléu da família do Sr. JV, precisava ser liberado um túmulo para ser inumada, ou seja, enterrada no dia seguinte a esposa do Sr. JV. Doutora, eu trabalho até às 17 horas, então faria a exumação e já iria embora. Foi o que comentei com meu encarregado, pois para exumar um corpo demora em torno de 3 horas e mais uma para organizar o local. Até chegar ao referido mausoléu, que fica praticamente no centro do cemitério, fui cantarolando trechos de diversas músicas. O dia estava nublado e com vento, não demoraria a chover. Ao chegar, tive dificuldade em abrir a porta, pois a tranca estava emperrada e enferrujada. Aquele tipo de porta abre só para fora e pelo lado de fora. Quando consegui abri-la, a escancarei para entrar a claridade dentro do mausoléu, o qual comporta 4 ocupantes para o descanso eterno. Tem aproximadamente 15 metros quadrados, onde os túmulos estão dispostos 2 de cada lado, e no centro, encostado na parede, tem um altar com santos condizentes com a religião a qual pertenciam. Não tem janela. Localizei a sepultura do Sr. JV, comecei meu serviço, cantarolando ainda. Destruí a parte do túmulo que é para a entrada do caixão e já limpei a sujeira de cimento e tijolos quebrados. Daí levei minhas ferramentas para fora do mausoléu, pois precisaria de espaço para retirar o caixão. Já com o caixão no chão e aberto, olhei para o que sobrou do octogenário Sr. JV e dei início à retirada dos restos mortais do caixão. Doutora, eu sempre começo pelos ossos das mãos. Retirei os ossos dos braços, bacia, fêmur, tíbias e fíbulas. Ele tinha uma cirurgia de platina na tíbia esquerda. Os restos das roupas eu colocava em um saco preto, que iria para um aterro sanitário junto com os restos do caixão. Nas orientações que se recebe de cada exumação, tem instruções sobre o que precisa ser feito com os pertences. Tinha uma. O Sr. JV havia sido enterrado com um turbante, e no centro do turbante, na parte da frente, tinha uma pedra colada, por nome turmalina. E esse turbante não era para ser descartado com as roupas, ele tinha que ser colocado junto com a ossada na urna. E mais ainda, não era para tirar o turbante do crânio. Havia lido essa orientação quando a havia pego com o meu encarregado. Bom, continuando. Havia retirado os ossos dos pés, as costelas e a coluna. Faltava somente o crânio. Olhei para o crânio, a pedra no turbante era de cor preta. Quando peguei o crânio, o turbante caiu. Nesse momento, o vento bateu à porta do mausoléu e tudo ficou um breu. Coloquei o crânio na urna. Lembro perfeitamente que o Sr. Enes se encolheu nesse momento, colocando os pés em cima da poltrona, abraçando suas longas pernas e parou de falar. Respeitei seu silêncio e esperei calmamente que ele se recompusesse. Então continuou. Soltei um palavrão e fui abrir a porta que não abriu. Todas as minhas ferramentas estavam do lado de fora. Peguei meu celular, só tinha 2% de bateria.
e não tinha sinal. Como assim? Sem sinal? E a bateria? Como fui esquecer de carregar? Iniciou uma forte chuva e o vento ficou ainda mais forte, com trovoadas. Sentei no chão e pensei, tinha que esperar a chuva passar mesmo. Depois que passasse, eu forçaria a porta até abrir, terminaria o serviço e iria embora. Era só esperar um pouco. Então, sentado no chão, no escuro, comecei a cantarolar baixinho, encostei minha cabeça no túmulo e cochilei. Fui acordado com um cantarolar bem baixinho de uma das músicas que eu havia cantado anteriormente. Foi estranho e eu ainda estava meio atordoado com o cochilo. Não sei por quanto tempo cochilei. Ainda chovia forte quando acordei. O ambiente estava abafado e mal cheiroso. Levantei e fui abrir a porta. Tentei e tentei, bati, chutei, gritei por socorro. Peguei meu celular, nem consegui ver as horas e acabou a bateria. Estava desconfortável com aquela situação. Ouvi um barulho, um som, como coisas sendo chacoalhados dentro de um recipiente de plástico. Fiquei a tentar descobrir de onde vinha o barulho. Eu ouvi a chuva e o barulho. O som era de ossos? Sim, era de ossos. Os ossos do Senhor JV que estavam na urna. Onde estava a urna? Estava no chão. Abaixei rápido e tateei o chão ao lado do caixão. Sabia bem onde havia deixado a urna, mas tateei em toda a extensão do caixão e não achei ela. Onde ela estava? Fiquei confuso e meu coração batia acelerado. Perguntei em voz alta se tinha alguém mais comigo. Eu ouvia minha respiração, a chuva que não dava trégua e o barulho de ossos sendo chacoalhados num recipiente de plástico. Voltei para a porta, esmurrei a porta e me joguei contra ela diversas vezes. Parei quando percebi que era inútil. Respirei fundo e fui me acalmando. Silêncio, somente o som da chuva. Escorreguei pela porta e sentei-me no chão. O que se passa? Pensei. Sou um homem ou um saco de batatas? Recomponha-se. Fiquei mais uns minutos a controlar minha respiração. Sentia meus batimentos cardíacos. De repente, comecei a ouvir murmúrios, vozes indecifráveis, risadas. Tampei meus ouvidos e novamente esmurrei a porta, gritei por socorro até não conseguir mais. Era insano. Como ninguém ouvia meus gritos, como eu não conseguia derrubar aquela porta, sei que sou forte. Gritei, mandando aqueles murmúrios se calarem, e passei a tatear todo o mausoléu à procura da urna do Senhor JV. Não achei a urna, e nem mais o caixão. O túmulo estava aberto, como eu havia feito, mas estava vazio. Para onde foi tudo? O escuro estava mais escuro ainda. Após muito tempo, parei de procurar. Também pararam os murmúrios. Silêncio. A chuva agora estava parando, mas ainda trovoava. Novamente, sentei-me no chão. Quanto tempo havia passado? Que horas devia ser? O enterro da esposa do Senhor JV seria às 10. Então alguém estaria no mausoléu antes desse horário e eu sairia. Estava ainda mais abafado e o cheiro de putrefação me enojava. Sentia a umidade do ambiente, senti o escuro a me envolver. E senti algo me cutucar no ombro, que fez com que eu me jogasse para frente em um pulo de pavor, indo parar abaixo do altar.
e de repente mais um cutucando um lado da minha cintura e do outro lado também. Risadas, um breu total, sussurros, trovoadas, chuva fraca, risadas, cutucões. Instintivamente me ajoelhei e tateei o altar. Peguei um objeto que pelo toque achei que era uma imagem de algum santo e passei a rezar. Eu nem sei rezar, mas clamava para Deus para a porta abrir para eu ir embora daquele lugar. Era um sonho, não, um pesadelo, e eu iria acordar a qualquer momento em minha cama. Quando senti uma mão pegar no meu ombro. Uma mão não, uma ossada de mão. Alucinei. Joguei o objeto que tinha em mãos na parede, chutei o ar, os túmulos, soquei a porta, me machuquei. Fui para a porta, estava de frente para a porta, socando-a. Senti a mão de ossos novamente no meu ombro. Petrifiquei e um odor pútrido me envolveu. Senti ossos me cutucando pelo corpo todo, sussurros, risadas e nada mais vi. Desmaiei. Me acharam pela manhã, como eu havia suposto. Estava machucado, ferimentos nas mãos pelos socos que dei na porta, um calombo atrás na cabeça por ter desmaiado e caído de costas. Acordei no domingo no hospital. Quando questionei sobre tudo, me falaram que o caixão do Sr. JV estava no chão, entre os dois túmulos. A ossada dele estava toda dentro da urna que estava ao lado do caixão. E quando questionei sobre o turbante com a pedra, ninguém viu. Terminaram o que eu não havia terminado e enterraram a esposa do Sr. JV. A hipótese foi que eu estava trabalhando, o vento bateu a porta que emperrou. Quando tentei abrir a porta, machuquei minhas mãos, me desesperei e caí, fazendo calombo na minha cabeça, e desmaiei. É isso, doutora. Só que, desde o dia que acordei no hospital, ouço murmúrios, risadas, sinto cutucadas de ossos. O escuro intensifica tudo. Acho que entendi um sussurro que pergunta sobre o turbante. Tudo é confuso na minha mente. Meu corpo dói por tantas cutucadas que levo o dia todo. Imploro que não me deem remédio para dormir, pois quando durmo sonho com a escuridão, sussurros, risadas e ossos a me cutucarem, a tocar meu ombro. Doutora, pode me ajudar? Antes que eu pudesse responder, o Sr. N começou a gritar descontroladamente, me pedindo ajuda, me pedindo para que eu calasse os sussurros, que mandasse parar as cutucadas. Os seguranças do hospício no qual ele está internado, ao ouvirem seus gritos, entraram em meu consultório e o levaram. Desde então, ele piorava a cada dia. Eu nunca mais consegui interagir com ele. Hoje, após 1 ano, ele não fala mais. É uma sombra do homem que foi. Seu estado é deplorável. Ele está com uma doença de pele que nenhum especialista descobre o motivo. São manchas avermelhadas, roxas que aparecem do nada pelo seu corpo, como se fossem marcas de cutucadas de algum objeto com ponta. Tenho pesadelos que me acordam no meio da madrugada. Sempre acordo banhado em suor e com a sensação que nunca foi só um pesadelo. Já passei por diversos psicólogos e, apesar de saber que adquiri esse trauma na infância, não consigo superar. Quando eu tinha 6 anos, meus pais visitavam meu avô, que estava em um asilo, e me levavam junto. Eu não queria ir, mas eles alegavam que não tinha ninguém para ficar comigo. Então, eu era obrigado a ir com eles. A visita, no início, era 1 vez por mês,
depois foram sendo mais esporádicas, até que não demorou muito e meu avô faleceu, e eu nunca mais precisei entrar naquele lugar. Lembro do primeiro dia que entrei naquele asilo, minha mãe me puxando pelo braço. Um corredor longo, onde todas as portas dos quartos ficavam abertas. Nós íamos por aquele corredor e eu ia olhando para o interior dos quartos. Eu via pessoas que eram a pura imagem assustadora e inevitável da decadência física. Pior ainda era o que os funcionários do asilo faziam, ou melhor, não faziam, que era dar dignidade para aqueles seres humanos no final de suas vidas. Meu avô recebia um tratamento melhorado, porque meu pai pagava, o que não era privilégio para a maioria daqueles velhinhos abandonados pela família para morrerem de diarreia, desnutrição e sabe-se mais de quais doenças. Quando estávamos no quarto do meu avô, que só ficava olhando para o teto e não reconhecia mais ninguém, eu olhei para uma velha que estava acamada no quarto de frente ao quarto do meu avô. Essa velha também só ficava olhando para o teto. E o que me chamou a atenção foi o cheiro ruim que vinha do quarto dela. Eu não entendia por que tinha aquele cheiro ruim, e mesmo com náuseas, fui me aproximando da cama dela. Até hoje, não sei por que fiz aquilo, mas era como se estivesse hipnotizado. Naquela mesma noite, acordei chorando no meio da madrugada. Meus pais me colocaram para dormir com eles, o que dali em diante viria a se repetir dezenas de vezes. Outra visita a meu avô. Novamente aquele corredor, eu olhando para o interior dos quartos, e cada quarto era um som diferente, mas todos os sons eram a mesma mensagem: dor, tristeza, lamento, quem sabe até pedidos de morte. No quarto do meu avô, a mesma cena, ele olhando para o teto sem reconhecer ninguém. E eu olhei para o quarto da frente, o quarto da velha. Eu havia esquecido daquela velha, mas estava como que hipnotizado novamente. Saí do quarto do meu avô e entrei no quarto dela. Lembrei do ocorrido. Ela usava fraldas e cheirava mal. Agora ela estava totalmente coberta por um lençol que era para ser branco, mas estava amarelado. Olhei para ela, para o lado direito do seu rosto, o lado que eu conseguia ver. Ainda estava olhando para o teto, mastigava a própria boca murcha. Seu cabelo era desgrenhado e branco como algodão. A pele muito pálida e com manchas senis. Eu consigo me lembrar de cada detalhe de tudo que envolveu aquela velha. Lógico que na época eu não sabia nem dar nomes a esses detalhes. De volta ao puxão no braço, seguido de repreensão, e fomos embora. Não sei precisar sobre a frequência dos meus pesadelos enquanto íamos ao asilo, mas lembro dos choros na madrugada e ir para a cama dos meus pais. Outra vez que fomos ao asilo, minha mãe fechou a porta do quarto do meu avô para eu não sair. E eu lembro que na minha mente eu queria ir ver a velha. Algo nela me intrigava. Como podia um adulto usar fraldas, ser tão magra como um esqueleto e tão branca como as folhas do meu caderno? Só vi a velha de relance quando chegamos e quando fomos embora. Desta vez que fomos no asilo,
Minha mãe não fechou a porta do quarto do meu avô e eu, hipnotizado, fui para o quarto da velha. Ela estava murmurando, ela estava me chamando. Ouvi ela sussurrar o meu nome. Fiquei olhando para ela, para o lado direito do seu rosto. Ela chamava meu nome e falava algo que eu não entendia. Eu dizia para ela, na minha inocência de 6 anos: "O quê? Não estou entendendo. Fale mais alto." Então, ela virou para mim. Ela olhou para mim. Seus olhos eram brancos. Ela não tinha o lado esquerdo do rosto. Ela falou algo para mim e eu não me lembro, pois no exato momento dei um grito. Meus pais me pegaram e fomos embora. Eles me levaram para tomar um sorvete para eu me acalmar. As outras vezes que fomos ver meu avô, meu pai ficava comigo no colo o tempo todo e minha mãe ia na frente para fechar a porta do quarto daquela velha. E foi assim até que meu avô faleceu. Os psicólogos me explicaram que aquela senhora tinha uma doença na face e era cega, explicando o que eu vi. Quanto aos murmúrios dela, eram tão somente sons inteligíveis e que eu imaginei chamar meu nome e ela olhar para mim, somente reflexo. Sim, tudo faz sentido. Conforme fui crescendo, fui lembrando dos pesadelos que são sempre os mesmos. Estou no corredor daquele asilo, tudo é penumbra e névoa. Passo nas portas abertas e lá dentro existem braços que saem dos colchões, do teto, das paredes, do chão e murmúrios de socorro. Ao longe, vejo a porta do quarto da velha. Não quero ir até lá, mas vou. Quando entro no quarto, ela está com a perna esquelética e pálida dobrada. Vejo sua fralda toda rebocada. Um odor fédido entra em minhas narinas, me enojando. Fico a olhá-la. Ela vira a cabeça em minha direção, com seus olhos brancos, cabelos desgrenhados, uma única maçã no rosto pontiaguda e pálida, e um buraco no outro lado. Sussurra com sua boca murcha meu nome e pede algo. Mas sempre que vou entender o que ela pede, eu me acordo banhado em suor. Esses pesadelos me perseguem há 10 anos. Vou pedir para os meus pais trocarem o psicólogo novamente, pois nenhum conseguiu me ajudar.